Fala, galerinha, mais um Fim de Cast, aquele seu podcast do fim de semana, aquele podcast para você colher um pouquinho de insights, um pouquinho de ensinamento, aquele podcast que veio para que você possa ver uma luz no fim do túnel e não achar que está tudo acabado só porque você começou aí não de uma maneira tão desejada e lisonjeada, teve alguns tropeços, mas não deixe de sonhar que no fim do túnel tem um lindo arco-íris para que você possa desfrutar. Então vamos começar com os jabás. Dedo no like, se inscreve no canal, compartilha com o maior número de amigos e mostre para todo mundo que você quer que cresça na vida o nosso podcast, que isso vai nos ajudar a ter mais engajamento, entregar esse conteúdo para mais pessoas e bater o nosso propósito, que é ajudar o maior número de pessoas que querem ver o arco-íris no final do túnel. E hoje é um programa super especial, porque eu trouxe aqui um cara que ele nem sabe disso, mas eu já vou contar que ele vai ser o nosso patrocinador aqui no programa, porque ele é visionário e ele vai ver que esse programa é um programa que está só crescendo cada vez mais. É um cara que tem uma visão totalmente fora da caixa, totalmente além da curva, e ele se prova, assim como ele vai contar que ele já teve que se provar inúmeras vezes durante a sua vida, ele se prova no seu dia a dia. É o Eduardo Formento aqui da Profor. Boa noite. Boa noite, André. Tudo Prazer bom? aí. Prazer. Se apresenta pra galera um pouquinho aí. Eduardo, tudo bom? Prazer. É um cara que trabalha no ramo da construção aqui na nossa terrinha, aqui em Itapema. E hoje eu vim para sugar ele. Eu vou explorar tudo da vida dele e vou querer aqui que ele nos conte o que a novela não mostra, né? É verdade. A realidade. É isso aí. Então, Edu, conta pra gente. Primeiro quero saber a sua idade, que você tá com o shape aí dos meninos de 20 e pouquinhos anos, tá com o rostinho conservado, que tá batendo uns 33, 34? Não, um pouquinho mais. 41. 41 anos, ó. É. Rafael Schmidt, o conhecido nosso, chegou no 40, tá começando a cuidar da latinha, eu usou ele que ele tem a latinha amassada, mas tá bem também. Dá jeito. Dá jeito, temos aqui o Eduzeira que tá top da galáxia também, é um cara que curte treinar, pelo que eu vejo aí nas mídias. Bastante, 20 anos, hein? 20 anos de treino? 20 anos. Caceta, metade da vida. Metade da vida. Pô. Viciado. E é um vício bom? Bom. Eu acordo de manhã e vejo aquelas pessoas postando lá, nada melhor do que acordar e sentir esse prazer em treinar. Falo, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo, eu não tenho esse prazer nem a pau. Só tô acostumar. Acostuma que você vai ver que é bom. É igual comer sushi, tem que ter a primeira vez, depois... É verdade, todo mundo. Eu era um que não gostava e acostumou. Tá doido, eu não consigo treinar, cara. Ficar ali parado, puxando ferro, pra mim não faz sentido. 20 anos. Top. Mas chega de lenga-lenga, vamos trazer aí para os nossos telespectadores o que a gente mais quer entregar aqui, que é um conteúdo de qualidade com bastante insights aí. Eu vou tentar sugar ao máximo o seu mindset para que você consiga atingir aí alguns telespectadores que se semelhem a você e vejam que tem uma trajetória semelhante à sua. Para isso, eu gosto de começar lá do início da nossa vida, então eu volto lá para a nossa infância. Quero entender um pouquinho da sua infância para a gente chegar nos dias atuais. Conta um pouco para mim da infância do Eduardo. Então, vamos lá. O Eduardo nasceu em Lages, mas me criei em Curitibanos, né? Ali no centro de Santa Catarina. Morei lá até os 14 anos. Fui estudar em Curitiba, depois dos 14, 15 anos estudar fora, trabalhar. Fiz segundo grau lá, porque na época lá não tinha colégios bons, né, para ter um futuro melhor e tal. E depois de Curitiba, a gente prestei os vestibulares, tal, passei em Direito, daí comecei a fazer a faculdade de Direito, fui morar em Florianópolis e comecei a minha vida, a ideia era ser delegado, sempre gostei da parte do direito, assim, para ser delegado, não para advogar, porque advogar eu não ia conseguir ser muito... imparcial, eu ia levar muito para o lado pessoal e eu não ia conseguir. E o meu objetivo era ser delegado, estava trabalhando no tribunal já estava no começo da faculdade, já consegui estar lá dentro, que é a coisa mais difícil, e estava seguindo esse caminho aí. A bandidagem se deu bem, hein? Porque, meu amigo, você delegado ia bom, ser, né? Um carrasco. Era bom, né? Porque tem cara mesmo olhando assim, tem cara de que... Ia ser aquele advogado que
O bandido ia sentar e ia falar, meu amigo, desse aqui eu me ferrei. Daqui eu tô lascado. Faca na caveira, né? E daí, esses bons delegados, eu brinco que eles são imparciais realmente, né? Porque eles têm um feeling tão aguçado pro que realmente é, que esses caras não deixam passar nada, né? Cara, assim, ó, eu até admiro eles, porque, assim, é tanta coisa ruim que eles pegam, é tanta coisa assim, né? Você pega, assim, às vezes estupro, pedofilia, umas coisas assim que não sei como é que o cara consegue ficar imparcial, entendeu? Cumprir a lei como tem que ser. Eu acho que é complicado, entendeu? Dificílimo, é difícil, né? é difícil. Cara, eu sigo aquele delegado da Cunha, até da Cunha vem aí no nosso programa, e eu, cara, que dia a dia... É dia a dia do cão. Olha, pode falar que é foda mesmo, foda porque mesmo. É um dia a dia foda, cara. É foda, tem que tirar o chapéu, os caras passam por muita coisa. Né? E aí você passou no direito, Passei. Começou a cursar, carreira brilhando, tudo certinho. Tudo certinho. E veio uma mudança total. Mudança. Meu pai já tinha recém se aposentado da Telesc e ele falou, o que nós vamos fazer? Né? Ele tinha uma ideia de... Teve um posto de gasolina em Blumenau, um tempo só, viu que não era. Nós sempre passava férias em Itapema, na praia ali e tal. Daí ele começou com a visão assim, ó, vamos construir. E eu lá trabalhando no direito, uma coisa nada a ver com a coisa. Ele nunca construiu, além da casa dele, quando, né? E a gente começou a conversar dele, o que você acha? Daí eu falei, cara, mas construir, a gente não sabe nada de construção, o que nós vamos fazer? Ah, mas é um mercado bom. Ele teve essa visão lá atrás, assim, é o momento certo e tal. E eu falei, bora então, vamos lá. Daí sempre foi empreendedor? Você que conviveu com ele desde que você nasceu? Sempre foi um cara que além... Porque a Telesc é... Telesc. A Telesc é cargo público? Era cargo público da telefonia, né? Depois a Embratel comprou, fez aquela... tudo lá. Pô, então um cara que a gente talvez imaginasse ter uma cabeça do CLT... não. Era um cara que era empreendedor. Sempre foi. Às vezes não podia empreender mais por causa de falta de recurso financeiro. Mas ele sempre teve visão, sempre teve... pensava lá na frente, ele sempre se preparou, sabendo isso aí não vai durar muito, cargo público não vai isso, eu tenho que se tornar empresário, não tenho que depender de ninguém. No entanto, que vários amigos dele, conhecidos dele, depois que se aposentou, o cara morreu literalmente. Teve gente que se matou, pegou depressão, um monte de coisa. Que é geralmente o que acontece. O que acontece? O que eu vou fazer? Não vou fazer nada. E ele não, ele se preparou mentalmente, pensou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. No entanto, que tentou ter posto de gasolina, viu que não era muito legal, tal, fez, né? E vamos construir, vamos começar. Como chama? Profor. O seu pai? João Fermento. João Fermento. Ó, convida ele pra vir aí. O pai vem a próxima vez aí. Vai ser um convidado, cara. Meu pai tem uma baita de uma história também. E já eu foi quero político, entender já isso. foi isso, até tão querendo que ele vá voltar pra política agora também. Então, é um cara com bastante visão. Não é porque é meu pai, mas tem bastante visão. Visionário. É visionário, sempre foi isso aí. Como foi a infância do lado de um cara desse? Porque um cara desse, ele joga a régua lá no alto. Lá em cima. Você vê vídeo de família, aquelas VHS, aquelas filmadoras lá, meu pai me colocava de terninho e coisa, já falando assim, tipo, sendo repórter, sendo jornalista, fazendo coisa, querendo que tivesse um engajamento. Engajamento, não, você tem que fazer isso, tem que saber ler bem. Ele sempre cobrava muito disso, sabe? Então, a gente sempre teve essa parte de muito aguçada, muito assim, o pai sempre cobrando, sempre isso. Sempre foi viril nessa parte. Nessa parte aí, sabe? Então, a gente... esses videozinhos que eu vejo lá atrás, pequenininho, que era de brincadeira ou achava que estava lá, hoje me ajudou Tava moldando, né? Tava moldando já um caráter, um estilo, assim, para você ter um pouquinho de desenvoltura, ver e ser esse cara hoje comercial, que desde que eu já, na metade do tempo da construtora, eu já assumi toda a parte comercial, de projetos, enfim, que logo na sequência eu vou falar como que a gente foi, os perrengues e os percalços aí que a gente... passou aí, né? E para quem é pai aí, para quem vai ser pai ou tá começando nessa empreitada de pai aí, essas brincadeiras lúdicas, e eu amo estudar isso porque o meu maior sonho é ser pai, é uma ótima forma de você moldar e criar características que talvez seu filho precise durante uma vida toda. Né? É muito importante hoje. Hoje não, é muito difícil ter isso. Você é pai, entende? Né? Sou. Melhor coisa, você falou que é o teu sonho, pode fazer o teu sonho. A melhor coisa é ser pai, tá? Eu vejo que você lida muito com ele, né? Sim, eu falo assim, eu nasci para ser pai, eu falo para todo mundo. Eu nasci para ser pai, eu quis ser pai, foi programado, fiquei casado 9 anos, tenho meu filho, me separei da minha ex-esposa com 1 ano com ele só, mas assim, a gente cuidou para nunca sentir isso e hoje a gente se dá bem, guarda compartilhada, eu fico o mesmo tempo que ela fica, então tipo...
cresce junto, mesma cidade, então é fácil lidar, sabe? Aparece as mídias dele aqui, vocês vão acompanhar. Sigam lá para vocês verem o quão paizão ele é. Porque ele tem essa cara de mal aqui, de delegado e tudo mais, mas ele já não é mais delegado, ele é construtor. Só cara. E o coração dele é do tamanho dele, é gigantesco. E ele posta com o pequenininho mesmo, e eu acho que é toda hora. Toda hora. Ele gosta de andar no carro conversível, ele dá diversão. Tudo, é a melhor coisa que tem. Você vai ver, quando você for pai, é a melhor coisa que existe. Sim. E daí, voltando lá um pouquinho, você lidando com o seu pai, você não tinha esse entendimento que talvez ele estivesse te moldando. Não. Mas como era o convívio com alguém de um intelecto mais elevado, assim, né? Sim. Ele fazia a gente ler vários livros, assim. A gente, pai, não, vai ler um pouco isso, vai pegar assim, fala aí. Sempre queria que a gente fosse pioneiro, fosse diferente. Não tem que ter vergonha, não tem que ter isso. Então, coisa de leitura e coisa. Ele mesmo ele era o meu professor. Estimulava então, vocês. Estimulava a gente a fazer isso aí, né? Você e mais 2 irmãos? Uma irmã, eu tenho a minha irmã Camila, que trabalha com a gente, faz a parte financeira hoje, tem 38 anos. E hoje eu tenho uma irmãzinha de 9 anos, do segundo casamento do meu pai. Uhum. Maravilha. E a Camila tem 38? Você 41, né? Não é muito diferente. 3 anos de diferença. E os dois estimulados iguais. Iguais. Só que você foi mais pra parte do comercial da venda e ela pro dinheiro. Pro dinheiro, é verdade. Ela tá certa. Eu trago dinheiro pra lá e ela que administra. E ela administra, isso aí, maravilha. Daí, dessa parte, seu pai veio com essa ideia. Veio. Você tinha quantos anos? 18. Tá. Geralmente é o contrário, né? Contrário. É o filho que chega com uma ideia mirabolante pro pai. Na e o questão pai... da construtora, a ideia de montar a construtora foi dele. Com 18 anos, ele vem me ajudar, vamos nessa? Vamos. Daí tava tudo encaminhado, vamos lá peitar isso aí. Agora conta pra mim a cabeça do Eduardo com 18 anos, um possível caminho começando a ser desbravado. Mas com ótimas perspectivas. Sim. Você abrir mão disso e falar, não. Pô, meu pai tem visão, vou seguir com ele. Deixa esse aqui e vou cortar mato para outro lado aqui para desbravar. Qual foi a visão do Eduardo nessa época? Já foi uma visão de visionário. Sim. Primeiro que ele, por ele estar, assim, pegou todas as economias dele, tudo que ele guardou, tudo que ele empreendeu, vamos montar aqui. E primeiro isso, né? Eu falei, não, tem que estar do lado do meu pai. Eu não posso abandonar isso e agora porque eu tô já tudo encaminhado, vou lavar minhas mãos e vai que ele vai lá sozinho, não dá certo e pode acontecer tanta coisa errada. Eu falei, não, vou estar junto lá, né? A gente tem que estar junto, tem que acreditar nisso. E foi desenvolvendo, a gente foi olhando o mercado, foi aprendendo. A gente mais olhava do que falava, né? Então, a gente tinha que ver, estudar o mercado. Ele já tinha esse início, ele tinha muitos contatos, muito pelas amizades que ele fez durante a vida dele, enfim. E a gente começou vamos lançar um prédio aqui, um prédio já para concorrer com os demais na época, assim, um prédio já foi de 9, 10 andares, não comecei fazendo coisinha em casa ou coisa pequena, a gente já começou... Na paulada. Não tinha dinheiro para terminar o prédio, sem depender de venda, entendeu? A gente começou assim, e como a maioria eu acho que começa. Peitudo mesmo. Peitudo. E a gente começou numa época, 99, 2000, que a gente não... Era poucas construtoras... E tinha uma época que tinha muito... Hoje também tem muito caloteiro, mas na época lá era muita gente que fazia golpe e tal. Então, quem era novo lá, o pessoal não vendia, não acreditava, já era mal visto. Então, a gente teve que provar que a gente veio para ficar. Até porque é uma cidade... Acho que quando o Rafa veio aqui, a gente conversou, era uma cidade que tem 40 anos hoje. 40 anos. É nova. Itapema é muito nova. Olha bem, ela hoje deve ter uns 85 mil habitantes fixos. 99 é 23 anos atrás, cara. Era tipo... Era tudo mato. Era tudo mato. Não, você vê as filmagens, nossa, era terra, mato e coisa, não tinha nada de coisa, né? Você vê que talvez teu pai tenha interpretado que ali era um bom lugar, um lugar que seria tão fértil quanto é hoje? Ele sempre tinha visão antes. Assim, tinha que comprar lote, comprar terreno e coisa, só que não tinha sobrando. Não tinha sempre limitado. Então, assim, adianta também o cara ter visão e não ter capital, não ter poder realizar, beleza. Quando ele teve a indenização dele, das coisas e tudo o dinheiro que ele guardou, não, vamos montar o negócio, ele peitou, vamos para lá, vamos acreditar, vamos. Então, vamos fazer. Podia ter começado menorzinho, com mais pé no chão, beleza? Não, nós já fomos ousados, engajado para começar num negócio que a gente nem sabia. A gente pensava assim, ele é administrador por formação. Ele falou, não, vamos administrar o dinheiro, mas não é só administrar. Entendeu? Não é só isso, senão qualquer um fazia.
Entendeu? Daí a gente falava, pô, como é que eu vou entender? O que os caras vão fazer? Será que os caras estão roubando, estão fazendo certo? E se o cara faz uma coisa errada, e a responsabilidade? E isso todo. No entanto, que quando a gente começou, o escritório nosso, o dele era no carro, que ele passava viajando para cima e para baixo, e o meu era um 2x2 dentro da obra de madeirite, com areia, uma mesinha, que eu ficava o dia inteiro na obra, vivia na obra, para aprender, supervisionando para aprender. Eu grudava no engenheiro, no mestre de obra lá, me ensina. Como é que eu vou mandar dizer que o cara está fazendo errado se eu não sei fazer? A faculdade da vida, a faculdade literalmente. Da vida. Então, tipo, hoje eu até brinco, eu pego lá, hoje temos vários engenheiros lá que trabalham com a gente, 4, 5 engenheiros, tem vários recém-formados, fazendo estágio, que os caras, se você tirar hoje o nível a laser, que eles só aprendem na faculdade, eles não sabem fazer nada. Eu sou da época de tirar a medida com barbante e chumbo. E chumbo e as mangueirinhas com água, de nível de água, entendeu? Eu sabia, eu tinha que saber se a parede estava torta ou não, como é que vai fazer ou não. E hoje eu vejo essa diferença. Hoje a maioria dos construtores, eles são empresários, são empreendedores, ok? Só que eles não entendem de obra. Tem muitos que nem aparecem na obra. E ainda falam, não, nem vou para a obra. Eu não consigo entender aquele cara que quer ver as coisas funcionar, quer crescer, aquele negócio assim, o olho do dono que engorda. Então, tipo, para mim, não importa o trabalho do cara. O cara tem que estar lá. Construtor de aplicativo. Daí não adianta, né? Daí é fácil ver a grama do vizinho é mais verde, né? Não é assim. E daí fala que mas é que ele deu sorte, eu não dei. Mas como não deu, meu amigo? Vai lá ralar a bunda na obra, daí não sabe. vai. É por isso que eu falo, né? O caminho ninguém vê, só vê o resultado final. Exatamente. E aí, 18 anos, o pai começou. No primeiro, você foi lá, vestiu a camisa dentro da obra, pau pegando. 4 anos, eu passei 4, 5 anos dentro da obra. Tá, mas você era um menino, né? Menino. Digamos assim. Menino. E como era esse menino lidar com o trabalhador? Porque a matéria... Não respeitava. Isso que eu ia falar. Todo mundo sabe que a matéria humana é a mais difícil de lidar, né? Uma matéria-prima humana é muito tenso, porque tem isso. Você tem que ter respeito. É difícil você novo ter respeito. Você tem que ter conhecimento. Pô, você estava lá na área do direito. Também não tinha uma parte de engenharia que não tinha nada a ver, né? Tipo, bem oposto. E o pessoal tive que provar. A minha vida sempre foi provar. Provar para um eterno vestibular. Um eterno vestibular. Provar para os outros que você é capaz, provar que você dá resultado, provar com números, não só falar, né? E eu sempre aprendi assim, não adianta falar. Falar até papagaio fala. Você tem que provar com números, resultados aqui, ó. Tá aqui, faz. Fala comigo depois que tiver os números aqui. O resultado tá aqui. Então, a gente sempre trabalhou com metas, não, vou fazer, vou peitar, tem que colocar energia, tem que... Sabe? Então, foi uma... Todo dia um aprendizado, desde com servente, colocar a mão na obra, pegar realmente a mão na massa, passar por todas essas etapas aí, eu acho que fez o diferencial para mim hoje, para a gente estar onde a gente está e galgando cada vez mais espaço e projetos diferenciados. E o paizão? Sempre deixou você tocar do jeito que você queria? Como é que era? Não, o pai não. Ele... Pô, pai, vamos fazer assim. Não, o pai O pai é assim, muito conservador, apesar dele ser bem empreendedor e ter visão, ele é muito conservador, sempre foi muito conservador. E como no começo as coisas são muito contadinhas e com medo, então ele não investia, não queria muito investir, queria deixar, vamos como a onda está indo. Uhum. E eu sempre falava, não, a gente tem que ter uma coisa a mais, não podemos ser mais um. Entendeu? Eu falei, a gente sempre falava, não precisa ser a maior construtora em volume de obra, mas nós temos que ser a melhor. Então, nós temos que ter valor agregado. Hoje, o que a gente foca, hoje o nosso produto é diferente, é um pouco mais caro, é a coisa, pelo valor agregado. Pelo projeto diferente e por valor agregado. Então, eu sempre fui resistente. Pai, vamos fazer? Não. Vamos fazer? Não. Não sei o quê? Não, é muito dinheiro. Não. Quanto é que é? Não. Sempre não. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente começou no segundo, terceiro prédio, eu falei, começou a ter, nós fomos os primeiros, eu falei assim, vamos fazer showroom. Apartamento modelo, que ajuda a vender. Não precisa, tudo vende sozinho, não precisa. Para que gastar dinheiro, empatar dinheiro e ficar lá o dinheiro parado? Até vender, até isso. Que é uma visão um pouco mais conservadora. Mais conservadora. Né? Eu falei, não, nós temos que investir, colocar, mostrar como vai ficar o apartamento. Isso em 2001, 2002. Então, ele não precisa. Ninguém faz, não precisamos fazer. Eu falei, mas nós não somos ninguém. Nós somos diferentes, nós temos que ser diferentes. E ele falou, então tá, tanto você tá enchendo o saco, pega, vamos dizer assim, 100 mil e se vira com isso. Eu falei, cara, mas não dá para fazer nada. Daí ele se vira com isso. E eu fiz um apartamento de parte fixa, madeira e pedra só.
É o dinheiro que deu, assim, com a luminária, uns móveis soltos, sem decoração, sem coisa, sem nada. Pra mostrar mesmo. Pra mostrar mesmo. Fiz eu, não tinha dinheiro para pagar o arquiteto, para sobrar, e isso, aquilo. Fui eu, fiz lá. E começou a ver, eu nem terminei o showroom, já tinha vendido ele. E daí coloquei, mostrei para ele, e os outros olhavam, começou a ajudar a vender. Daí fui e mostrei para ele, ó, tá vendo como dá a diferença? Ah, não tô... Mesmo assim, não tava com... Não tava, provou e ainda não valeu a prova. Não valeu a prova. Daí, pro outro empreendimento, falei, agora vamos fazer um showroom, mas vamos gastar mais, fazer uma coisa completa, bonitinha e tal. Que é aquele visite o decorado de hoje. Visite o decorado de hoje, isso aí. Bem, totalmente decorado, investido e tal. Daí ele, não, porque não sei o que, ainda limitado. Eu falei, não, se é para fazer, daí comecei... Aí que a gente começou a ter... Bater de frente. Bater de frente, que eu acho positivo isso, né? Mas Lógico. assim, foi bater de frente. Não, vou gastar, vamos fazer. Se não der o resultado, eu pago do meu. Sabe? Aquela coisa bem assim, eu assumo. Tive que muito fazer assim, eu assumo. Peito é mesmo. eu, peitar Cara mesmo. E coragem. Cara e coragem, vamos fazer. E fui fazendo. E ele, como é um cara que tem muito conhecimento, muita coisa, eu acho que isso que fez ele baixar a guarda, porque ele vê, pô, o cara tá me peitando e tá me mostrando. Então, peraí, eu tenho que pelo menos escutar. E sempre foi isso aí, em todo o desenvolvimento. E pra você, aquele gostinho de... tipo, eu sabia, né? Tipo, tá aí, eu te falei, sabe? Então... Pô, deve ser difícil você virar pro teu próprio pai e falar... É difícil. Viu só? Eu falava. Não, mas era assim, né? Reinava, briga e tal. Quando tava o resultado, eu falei, ó, viu o resultado? Esperando que ele fosse falar uma coisa, ele... Tá bom. Tipo, não fez mais que sua obrigação. É bem isso aí. Pô, mais ou menos sacanagem. O cara trouxe... E como foi a sua visão? Porque nós jovens, a gente tem muita competição dentro da gente. Da gente, sim. Porra, eu criei um negócio, eu vi que o mercado começou a tender e caminhar para isso. Para isso. Como foi quando você começou a olhar dessa forma? Tipo, pô... Agora também todo mundo tá fazendo showroom. Pô, agora todo mundo também tá querendo fazer alto padrão. Ou agora todo mundo tá... Como foi para você lidar com isso e como você se manteve sendo diferenciado? É porque, assim, a gente sempre tentou ser pioneiro, né? Então, tipo, o showroom deu certo, a gente começou a fazer laje treliçada, usamos numa obra, não foi muito econômico e tal, tipo, não foi um negócio assim, então não foi muito legal. O que é uma laje treliçada? Quando a gente fazia só as treliças, a gente pegava das empresas, ela já vinha com a laje, a gente fez um prédio só assim, em vez de fazer a laje normal, mista, como a gente faz hoje normal, concreto, isopor ou tijolo, ou coisa desse tipo, ela maciça, a gente passava as treliças, fazia só os escoramentos e colocava os negócios no meio, entendeu? E jogava o concreto, então não tinha aquela parte de baixo. Era para ser uma coisa mais rápida, vamos dizer assim. Sim. Só que não foi, era econômico. Então, que daí gastava muito mais pelo preço do concreto. Pelo preço do concreto. Então a gente fez, não deu certo. Quando começou a ter muito neoclássico, né? Que aqui, Balneário, Itapema, começou todo mundo fazer neoclássico e tal, para fazer aquelas montoeiras de desenho e tal. Nós somos um dos primeiros, o primeiro lá em Itapema a trazer aqueles negócios de isopor que fazem hoje, com a maioria hoje está fazendo pré-moldado com isopor, com tudo riscadinho atrás para poder passar argamassa, grudar bonitinho, colar, só pintar. Nós fizemos num prédio, foi o único prédio que nós tivemos um problema em 22 anos, foi onde a gente colocou esses isopor. Essa é a desvantagem, às vezes, de nem tudo a gente acerta. Eu fui o primeiro, comecei depois a ter posologia e coisa assim de infiltração de água, de absorção, coisa que na época o cara que vendeu para nós não nos explicou muito bem. Que poderia eu quis acontecer. Fazer um negócio diferente, mas não foi um negócio prático, né? Você vê que isso hoje foi muito importante? Foi. A gente aprendeu a ter mais cuidado e analisar mais todos os aspectos e ir atrás de ver onde tem, onde é que tem, quanto tempo? Tem já 5 anos em algum lugar? Então vamos lá ver o tempo e coisa para a gente hoje tomar uma decisão melhor, né? Eu falo isso aqui, né? Que é só o erro que ensina realmente. O erro ensina muito mais do que o acerto. Que o acerto. E nós somos eternos errantes. Né? E quanto mais a gente erra, mais a gente aprende, mais experiência a gente tem, talvez, com que aquele que só acerte. Que só acerte. Faz parte, né? A gente errar para não fazer de novo, O importante é corrigir a rota rápido e... A gente sempre teve muito cuidado também, porque a gente não pode correr risco, né? Esse tipo de risco, em construção civil e coisa. Então, muita parte técnica, muita coisa
diferenciada, muita responsabilidade. Então, imagine você fazer, como a gente já viu várias histórias aí de gente que, não, economiza no ferro ali, tira o negócio, às vezes o cara nem sendo engenheiro, nem tendo esse conhecimento, e depois dá um problema no prédio, estrutural no prédio, coisa isso aí, tá louco. Isso põe aí em risco a vida dos outros. Né? Então, entendeu? Então, é complicado. Então, tem que ver o nível de... Isso você tocou num ponto que para mim é importantíssimo e quero tocar aqui. Como que a gente lida? Porque quando a gente está falando de obra, a gente está falando sempre de montaréu de dinheiro, né? Um montaréu para construir, um montaréu para vender, ganha-se bem, mas se movimenta muito dinheiro. E às vezes, né, o que a gente vê mundo afora é que às vezes a ética acaba sendo um pouco corrompida pelo dinheiro. Você que está lá dentro vivenciando isso e a sua empresa fala por si que a ética está lá em cima e se mantém sempre preservada. O que mantém essa ética preservada dentro da Profor, hoje, falando de Profor? Assim, eu sempre falo assim, o barato sai caro. Não importa no que você faça. Então, assim, você tem que trabalhar com insumo de qualidade, você tem que fazer assim... Você não pode assim, ali eu posso economizar isso. Entendeu? Eu vou economizar, por exemplo, eu não entendo como tem gente que economiza numa estrutura porque não vai aparecer e dá uma maquiada no acabamento para não ver o que tem por baixo ou não tem esse pegado. Você não pode economizar em nada. Você sempre tem que deixar além das expectativas, desde o que não aparece até o que vai depois aparecer. Tem gente que, não, vamos economizar. Ou tem série de fatores que você faz. O cara que não se planeja, não se organiza comercialmente para começar a vender da maneira que tem que vender. É matemática, ninguém faz milagre. Sim. Então, o imóvel é esse, eu não posso vender a 20%, 30% do negócio, porque eu não vou entregar o que eu estou prometendo. Simples, não é nem porque eu não vou saber administrar, é porque não vai fechar a conta. Sim. E tem gente que acha que faz milagre, ou entra numa roda e lança 3, 4 para tampar o buraco de um. Daí a outra já começou o caminho errado. Então não é assim. Ele vem fora dos propósitos da Profor. Assim, eu sempre falo lá hoje com o nosso pessoal lá nas reuniões, e até falo quando os corretores vão lá levar cliente e tal. Cara, dinheiro vem e vai. Vender, você vende e vai. Só que você está vendendo um sonho ali. O que fica, né, de legado e toda essa caminhada que nós estamos conversando aí desde que a gente teve é as amizades e o que você leva para a vida. Você fica lá. Fica da vida, é o que né? fica. É o assim, legado. Eu praticamente 90% dos meus clientes eu sou amigo particular. Os caras vão lá, vêm na casa, eu vou lá tranquilo, eles me chamam, vem aqui e tal. E não por negócio, o negócio é uma consequência disso. Sim. Entendeu? E eu não vou lá para vender apartamento para eles, ou para o investimento. Claro, a gente oferece porque eu quero que ele ganhe dinheiro, é o nosso métier, é o nosso trabalho, igual o deles tem outras coisas. Mas, assim, é consequência da amizade, da credibilidade de você, da confiança que eles têm um no outro, enfim. Isso que vale a pena, você encontrar o cara, conversar e tal. Eu vejo, assim, vários que passam, eles não podem nem no próprio prédio, cara, porque, entende? Então, eu não consigo entender. É a mesma coisa um construtor não morar no que ele faz, como tem vários, entendeu? Como é que o cara não mora? Ele vende um negócio para ele que é bom para ele, mas não é bom para um cliente, para um cara, mas não é bom para ele. Eu não consigo entender. A verdade entendeu? Vende mais que qualquer coisa, né? Eu falo isso também. Onde é que ele mora? Ele mora no concorrente. Cara, como? Como isso? Eu tenho alguns construtores lá que moram no que é meu, e daí? Tipo, eu vou falar o quê? Daí, como é que o cara vai ter credibilidade do próprio cliente dele, daí o cliente dele vai chegar... Se ele não acredita no próprio... Se ele não acredita no próprio produto. Então, sabe? Pra mim é coisa que não entendo. Eu não entendo isso aí, mas... É o dia a dia. É o dia a dia, né? Tem tanta coisa aí. A gente vive numa realidade, para você que talvez não seja aqui do Sul e não faça parte, mas a gente vive numa realidade engraçada, porque aqui o solo é fértil e bem o que você falou mesmo. Tem nego de todo canto, todo lado, querendo reinventar a roda. Fazer coisa diferente, né? Fazer 1 mais 1 virar 5 e assim. É verdade. Mano. Mas como eu consegui extrair, acho que de você ficou muito, muito bonito aí, que é a verdade, né? A verdade vai vender, a honestidade vai falar por si lá na frente. Talvez não apareça, mas lá na frente é enxergado. É enxergado, exatamente. Né? E aí você foi começando a ficar mais velho, foi começando a entender um pouco mais do ramo. Você chegou aí buscar a formação de engenharia, alguma coisa? Comecei, eu me formei em Direito, né? Como eu falei, fiz pós-graduação em Direito Imobiliário, fiz um MBA em Negócios da Construção Civil, comecei a fazer engenharia e tranquei porque eu não tive mais tempo, porque depois coincidiu de eu ser pai, das coisas estar muito
evoluída e tal. Daí eu falei, não, trabalhar o dia inteiro, ainda à noite de faculdade, e querer ter filho e coisa, eu falei, não preciso agora disso, né? Apesar de eu ter 20 anos de experiência na prática, mas... O diploma não te faria falta naquele momento. Não faria falta no momento, entendeu? Até porque a gente tem outros engenheiros também, mas eu digo pela qualificação. Nada que a prática não que resolve, entendeu? Muito mais do que a teoria, porque tem um monte de construtor de teoria, como você contou antes. Só para você ter uma ideia, teve uma coisa engraçada num engenheiro meu, ele tá 4 anos comigo e eu chego na obra e falo, não, tá errado, faz assim, faz assado, e ele achava que eu era engenheiro. Por eu falar, não, você tá errado, tal. Tanta propriedade, depois de 4 anos, ele chegou e falou, Eduardo, você não é engenheiro de formação? Eu falei, não. E como é que você manda eu fazer as coisas e tal? Tá, por acaso tá errado? Que eu falei, não, mas como é que você sabe? Eu me criei dentro da obra, né? Você não trabalha também dentro da obra. Então, Onde você tem 4, eu tenho 20. Tem 20, então a gente vai aprendendo. A gente nunca deixou assim, tipo, a Deus dar, não, peraí, eu quero saber, sabe? Isso é uma coisa que eu herdei do meu pai, que é de ser muito fuçador, de curioso, de ir atrás. Não, peraí, como é que faz isso aqui? Tá, mas isso aqui como é que é? Me explica, eu quero saber. Por conhecimento, eu quero saber. Eu não quero chegar a saber assim, eu sou agente muito curioso, então quero saber como é que você faz, o que leva a fazer isso. Então, eu vejo que é do empreendedor ser muito curioso, sim, porque conhecimento não pesa e não ocupa espaço. Não, eu vou visitar todas as fábricas de revestimento, eu já fui visitar, desde sai da argila, da terra, até chegar no produto lá, comercial, B, A. Então, eu quero saber, ver todo o processo, passar o dia inteiro lá na fábrica. Até porque você vai conseguir entregar com qualidade. Com qualidade e saber o que eu estou entregando e poder falar o diferencial. Isso é um dos diferenciais que a gente tem, de mostrar a qualidade e provar por que aquilo é ali. Porque antigamente, isso hoje está mudando, André. Tem muita coisa que, graças a Deus, está mudando. Antigamente, o pessoal só queria preço. Hoje não, hoje ele quer valor. E eles entendem isso, porque antigamente o pessoal não entendia que um porcelanato, por exemplo, de R$150 o metro que eu coloco, a maioria está colocando um de 30. Eu estou falando que eu estou gastando 5 vezes mais num item só. E quantos itens tem numa obra? Então, assim, como é que eu ia explicar que o meu produto era mais caro se o cara não queria saber do conhecimento e para ele era tanto faz um de 30 e um de 150, técnico, né? A parte técnica. Então, hoje não. Hoje, pelo conhecimento, pelas redes sociais e coisas, hoje o pessoal já está mais fácil, já está... Essa curiosidade que eu falei, várias pessoas têm essa curiosidade, entram e vê, pô, que legal, ele está colocando uma coisa de tal empresa, outro de tal empresa, por isso que tem qualidade, por isso que tem o diferente, assim, sabe? A qualidade, isso aqui tem 5 anos de garantia, não é 6 meses. Isso aqui, eu trabalho com uma empresa que me dá um respaldo de 10 anos. Isso tem um preço, mas só que é o valor agregado. Então, por isso que você pode... Um diferencial com valor agregado. É isso que hoje é o diferente, né? E... Hoje o Eduardo é visto como um visionário por muitos, né? Não é rasgação de seda. Mas da onde o Eduardo vê que ele bebe ou bebia para sempre estar com esse pensamento um pouco mais à frente do que da grande maioria? Sempre viajou muito, foi para muitos países, alguma coisa? Como é que é? Já tive bastante oportunidade, desde 2007, 2008, fui para Dubai, a gente foi... Para os Estados Unidos já fui umas 10, 15 vezes, já tive a oportunidade de conhecer. E não só passeio, todo passeio que eu vou, eu sempre vejo se não tem uma feira, se não tem alguma coisa diferente para ver. Eu quero visitar aquele prédio, eu quero ver um negócio. Sempre sonhando, vendo, estou fazendo prédio de 10 andar. Lá tem de 100, 200... 150. O que tem lá de tão diferente? O que tem tão diferente? Vamos lá ver. Hoje eu não posso fazer, mas quem sabe lá na frente eu não posso ter condição de fazer, ter conhecimento, né? Isso. E eu sempre fui muito de, que legal, pô, por que não dá para fazer isso? Por que aqui é tão diferente? A gente sempre foi muito assim de ir atrás, de ver coisa diferente. Curioso, aquilo lá. Vamos lá fuçar, vamos lá ver, vamos. E quando viaja, você fica entrando nas obras? Tipo, como é que foi feito isso aí? Entra. Hoje você bebe mais de que cultura? De Dubai, assim? Emirados? Emirados, que eu fui 2 vezes, já tive a oportunidade de ir 2 vezes para lá, mas mais a americana ali, dos Estados Unidos, cidade de Chicago, Nova York também, mas Chicago é muito legal na questão dos prédios também. E essas coisas que a gente já pôde ter a oportunidade de visitar. Uma coisa é você passar na frente do prédio, outra coisa é você visitar o método construtivo, os bastidores, né? Isso aí é interessante, é totalmente diferente do nosso. Esse conceito que você traz hoje, né, a gente vê pela Profor, de home club. Home club. Né? Assim, André, isso foi uma coisa que me chamaram de louco lá atrás. Você até conhece o Vila dos Aroeiras lá. Quando a gente negociou a área lá e foi fazer uma obra grande, que na época 35 mil metros, era uma das maiores que tinha lá. Pensa você aí na sua casa, um empreendimento de 35 mil metros. Você administrando isso...
deve ser uma dor de cabeça uma dor de cabeça. 2 torres de 24 pavimentos, na época ali, 2015, era uma novidade, com home club, mais de 2.000 metros de lazer e tal. E a gente, longe da praia, né? A grande sacada lá é porque era longe da praia. E todo mundo, não vai vingar. O Eduardo é louco fazer um elefante branco desse lá, não vai vender. E no começo realmente foi se arrastando muito, assim. Eu fiquei um pouco receoso, assim, sabe? Que a cidade de praia tem isso, né? Que tem isso. Tem que ver o mar. Tem que ver o mar. Todo mundo fala, tem que ter o mar. Mas eu falei, cara, eu não estou vendendo o mar aqui. Ele está na praia, mas eu estou vendendo uma estrutura. E o pessoal não entendia isso. Não tinha uma cidade igual as outras. Essa questão, né? Eu falei, uma obra desse tamanho e tal. Enfim, fiz um lançamento no hotel lá, falei, os caras saíram lá, tá caro. Não tá muito assim. Não sei se vai vingar. Aquelas coisas todas, né? Porque você tem que bater 2 públicos, né? É que talvez quem assista a gente não seja da região. Aqui, o empreendimento, o apartamento em si, o prédio, ele tem 2 características, né? Que nem eu, que sempre vim de São Paulo, a gente não vê muito o mercado imobiliário, e jovem, não vê muito o mercado imobiliário como um investimento. Ele vê como você comprar a tua casa, ter sua casa e tal. Mas existe um nicho gigante, e podem estudar um pouco sobre isso. Ainda tem a Profor, se vocês quiserem investir. Mas o apartamento em si, hoje, ele é uma moeda, né? Hoje ele é um Bitcoin, é um apartamento. O Bitcoin é um apartamento. É que nós moramos numa curva fora do Brasil, entendeu? Quando tem crise, os anos de crise foi os anos que eu mais vendi apartamento, entendeu? Então aqui, eu falo que em Itapema não tem crise. Entendeu? Itapema já é a bola da vez faz tempo, a gente já viu isso, por isso que os investimentos é tudo ali por várias construtoras. O volume hoje de obra é a cidade que mais cresce de crescimento no Brasil e em Santa Catarina, valorização também, mesma coisa, aqui tem muito mais prédio. Em Santa Catarina, proporcionalmente, Itapema que mais constrói em Santa Catarina inteira, com cidades como Joinville, Florianópolis, isso, é o quarto metro quadrado mais caro do Brasil, né? Quarto metro quadrado mais caro do Brasil. Então, essa visão, muito porque agora começou, desde que foi mudado o plano diretor lá, o aditivo no plano diretor e tal, a gente pôde começar a fazer igual uma Balneário Camboriú, prédios maiores, com estruturas maiores, e a gente teve essa visão. Mas 24 já era bastante, já era para a época mesmo, já era bastante. 2 torres ainda, tudo uma coisa só. Eu falei, tá longe da praia, sabe? Então, assim, do outro lado da BR estavam vendendo apartamento a 400 mil, eu estava vendendo lá na época 400 também ali, 300 e pouco. Eu falei, lá eles falam, tá caro. Eu falei, cara, mas não tá caro. Lá do outro lado eles estão vendendo interesse social a quase esse preço. E eu estou dentro da minha praia, com estrutura de lazer e tal. E daí foi com o desenvolvimento da obra, foi mudando o conceito. O pessoal começou a ver diferente. Então, criou-se um novo conceito. Eu tive que bancar muito a obra no começo, para não vender de qualquer maneira. E depois que ela subiu e mostrou a cara, viram o tamanho daquela piscina, viram o tamanho daquela estrutura, todo mundo, mas está barato. Dentro da praia, lá no Morretes estão vendendo a tanto, e aqui eles estão vendendo desse metro quadrado, está mais barato do que lá. Então, vamos morar ali, vamos colocar ali. Então, o primeiro apartamento, eu até gosto de falar, o primeiro cara que comprou um apartamento meu lá, ele comprou um de 2 quartos que eu tinha lá, à vista por 395 mil. Em janeiro de 2016. Você vai contar quanto está valendo hoje? Não. Vou ter que falar, né? O pessoal vai ficar chateado. Só para você ter uma ideia, 395 mil, o de 2 quartos. Esse cara deve estar muito alegre, ele vai amar de ver isso. Não, mas eu vou te falar um negócio, ele veio, ele acreditou em mim, ele falou assim, Eduardo, quanto que vai valer quando entregar? Eu sempre muito conservador, para não falar... Pé no chão, eu falei, vai dar 50% de valorização, então vai para 600 mil. Eu falei para ele, vai para 600 mil. Ele falou, vai? Então eu vou comprar, tá aqui. Quando eu entreguei o prédio, em maio de 2020, lá bem na pandemia ali e tal... Depois que ele falar, vai ter uns 55 mil negros procurando a Profor para comprar. Só para você ter uma ideia, ele pegou e chegou e veio falar comigo. Eduardo, agora eu comprei para investir e tal. Quanto você lembra que você pagou? Você falou que pagava 600 mil nele. Daí eu falei, lembro. Daí eu fiz um cálculo para ele, o teu dinheiro corrigido hoje vai dar 530, mas você falou que vale 600. Você vai me pagar 600, né? Daí eu falei, não vou pagar 600. Como não vou pagar 600? Você não tem palavra? Não, tá bom, eu ia pagar 800. Mas se você não quer 600, tudo bem, eu pago 600. Dele, como? 800? E eu fui oferecer o outro para ele fazer o upgrade para ficar sempre na empresa. Daí ele, vai pagar 800? Eu vou. Vou comprar 2 agora, então. Esse cara agora, ele falou, Eduardo, nunca mais. Ele me trouxe mais... A família dele comprou comigo, os amigos vieram. Por causa disso, eu vendi, acho que uns 10 apartamentos só pro ciclo de amizade dele. Porque esse 800, galera, hoje tá valendo 1 milhão e 300. Então, você vê como é que é, né? Cara, o cara ganhou quase 1 milhão inteiro
Em uma unidade. Em uma unidade, se ele ficasse até agora. 4 anos e meio, 5 anos. Que absurdo. Não dá, isso aí é... Não, você pode Nem eu, foi até superou as minhas expectativas. A gente já não achou que ia Mas valorizar é porque você tanto. criou um novo conceito. conceito. Agora os outros talvez não valorizem mais, porque ele já chega com valor agregado muito mais. alto. Isso. Mas no começo, como ele não tinha esse valor agregado Não. tão alto, mas ele tinha uma logística e eu vejo assim, ele tinha um respaldo de uma verdade muito grande sua. Sim. Porque você teve que bancar a obra, Banquei. e uma obra desse tamanho não foi fácil. Não é pouco, é. Então era uma empresa já muito consolidada, Nada. porque só uma Sim. empresa muito consolidada Pra poder aguentaria aguentar isso bancar. aí. Pra bancar até mostrar a cara. Porque depois que mostrou Isso, a cara, é fácil. você sabe que o filho é teu, você dá o leitinho, você dá tá a tudo fralda, certo. tá tudo certo. Agora, ficar bancando o período da gestação, vai no médico, difícil. volta no médico, faz isso não aí sei o mesmo. quê, vamos comprar enxoval. É difícil, mas depois você vê que o rostinho é teu, é lindo. Você fala, ai, meu filho, ele é meu mesmo, nasceu isso de aí. mim. É isso Mas aí. tem que ter. E a gente fez o que a gente sempre faz, né? Eu gosto de falar assim, eu pego o folder aqui, ó, tô vendendo pro André isso aqui, tá? Tá vendendo mesmo, pessoal. As imagens é tudo lindo, tudo bonitinho, tudo legal. Eduardo, vai ficar assim? Vai ficar melhor que isso aqui. Entendeu? Não vai ficar assim. A maioria, você sabe que é diferente. Sim. Eu chego, não, vai ficar assim. Então aqui eu vendi lá na época 2.000 metros de lazer e entreguei 2.300. Ah, por quê? Eu achei uma área melhor na hora de executar. Ah, vou aumentar e pronto. Não cobrei para, agora vai aumentar o preço por causa disso. Não. Sim. Eu fiz um plus por coisa. Eu prometi, eles achando, pelo preço que eu ia vender, pela localização, ele vai fazer coisas normal. Então eu falei, não. A mesma coisa que eu coloco num de frente pro mar, eu tô colocando lá 800, 600 metros da praia, 800 metros da praia. Ah, duvido. Não, é valor agregado. Só que por é um isso clube que hoje animal. vale o que vale. Hoje eu tenho fila de espera lá, eu não tenho mais nada. Toda hora, Eduardo, tem. Todo dia o meu comercial tem, Eduardo. Não tem como pegar e tal. Então, isso aí foi um sucesso isso já. E o outro que a gente, todo mundo Provado, brincou, né? Como você falou. Provado. E outra, eu falo, todos os apartamentos, se chegar para mim comprar 10 apartamentos hoje na planta desses aqui, quando eu entregar, vai estar valendo aquele dobrado o valor, eu pego os 10 de volta teu para você fazer o upgrade, pegar. Você não precisa perguntar, será que o Eduardo pega? Não. Eu pego e pago a valorização, não o teu dinheiro pela correção. A valorização do negócio, porque quem acreditou em mim que tem que ganhar. Então a gente sempre faz isso aí. Sempre sou questão do ganha-ganha, cara. Todo mundo tem que ganhar. Eu prefiro ganhar menos e ganhar sempre e ter esse círculo que nunca vai acabar, do que você pensar assim, não, quero ganhar só num lá, vou economizar, deixa o cara que comprou que não precisa ganhar tanto. Não, eu prefiro assim, eu tiro do meu para dar pro cara manter, ficar no meu e ficar nisso aí. Junto com a... Cara, eu perdi até as palavras aqui. não. Eu acho que esse insight foi gigantesco. Você conseguiu trazer aqui o cerne de tudo que a gente pode passar para alguém. E é ótimo que você assistiu isso e que você falou isso. Então, para você que está assistindo, pega o papel e a caneta, volta aí uns 2, 3 minutos e já começa a escrever tudo que ele fala até o final da fala dele, porque ganha-ganha, não tem como. Você É o mais importante. querer como legado as pessoas ao seu lado. Sim. E você manter um ciclo de rotatividade no seu próprio empreendimento, pessoas que estão inseridas com o ganha-ganha, porque além de elas serem gratas, elas vão trazer novas pessoas para serem gratas como elas dentro do seu próprio negócio. Eu sou tão do ganha-ganha porque assim, a gente faço um bom negócio para os meus clientes. Daí ele faz questão de me indicar. Daí ele indica o André, indica o Linhares, indica o Ricardo, indica todo mundo. Eles vão lá e falam, eu pego o contato, converso com eles, a nossa equipe lá tal, ou os corretores vão atrás, vão lá, converso com eles, trazem eles para mim. Eu fecho o negócio, o cara lá, o André, tá pagando um apartamento para mim. O André, eu passo pro financeiro, tanto paga uma comissão para ele lá pela indicação. Não, o cara, não, Eduardo, os caras ficam bravos. Não precisa, eu fiz isso porque eu sou teu parceiro, eu não quero nada. Eu falei, não me interessa. Eu tô baixando, coisa acabou, eu quero que faça assim. No fundo, você sabe que o cara, por mais que ele não precise, não queira isso, ele não fez por causa disso, ele fez porque gosta da minha pessoa e ficou satisfeito com o produto que ele recebeu. Mas ele vai ficar grato. Mas ele vai ficar grato, entendeu? E ele merece. Então, não tem porquê, eu não preciso ser zolhudo. O cara não pode ser zolhudo, entendeu? O cara tem que dividir. Divide todo mundo, que todo mundo ganha, cara. Não adianta só pensar em mim, só pensar, não, vem a mim, nosso reino e foda-se o resto.
Não. Top. Entendeu? Ganhou um espacinho a mais no meu coração. É isso aí, tem que ser assim, não pode... Eu penso muito assim e eu vejo que cada vez menos as pessoas pensam assim e isso me entristece demais. Eu gosto de ver muita empresa, história de empresário de sucesso, ver aquelas coisas e você vê a mudança em algumas empresas que você vê que antes não eram assim, quando algum gestor ou quem está na frente pensa em dividir. Dividir o negócio. Não, divide, vamos dividir. Não, mas para quê? Não, divide. Faz esse negócio, divide. Vamos fazer. Todo mundo vai ganhar. Ganha sempre. E outra, é muito bom você ganhar. Você prefere ganhar uma vez só bastante e não ganhar mais? Eu não, prefiro ganhar pouquinho, mas ganhar sempre. Entendeu? O cara é só paulada, ele não para mais agora. Ligou o botão da paulada, ele não para. Eu quero saber se você tem alguma última mensagem. Depois dessa puta mensagem, eu falo bem assim, se você quer deixar mais alguma mensagem para essa galera aí que tá nos assistindo aí, nos assistiu até agora, pra gente encerrar com... Porra, eu fiquei assim, juro que você ganhou um pedação no meu coração. Que bom, né? Porque essa mentalidade é uma que eu tento passar pros outros, que eu tento vivenciar diariamente, mas eu vejo que a humanidade caminha ao contrário. Ao contrário. Em vez de ela entender que o ganha-ganha vai fazer todo mundo crescer... Né? Esses dias eu postei nas minhas mídias sociais. Não queira competir comigo, porque eu não quero competir com você. Eu quero que você ganhe junto comigo. Exatamente. O sol nasce para todo mundo, entendeu? Então, se todo mundo tivesse essa visão, eu falo assim, Eduardo, nós temos o mercado, tem concorrente? Tem. Mas eu não vejo... Assim, sou concorrente de mim mesmo. Quem que é o meu maior desafio? Quem que eu tenho que desafiar todo dia? Quem olha no espelho todo dia. Eu acordo de manhã, esse é o cara que eu tenho que bater, melhorar e fazer. Eu não posso... Imagine o tempo que você perde se preocupando com os outros, cara. Entendeu? Você não pode se preocupar com os outros. Você tem que estar ligado no mercado para ver o que os outros estão sim fazendo, o que tem de diferente para você também se destacar, não ficar para trás. Você sempre tem que estar se reciclando, sempre tem que estar fazendo alguma coisa, mas só que você não pode concentrar a tua energia ali. Sabe? A gente vê várias pessoas falando assim, eu não tenho tempo e não posso ter energia pensando num plano B, né? Igual todo mundo fala. Para que você pensa em plano B? Porque você já não está tendo energia suficiente no plano A para fracassar. Se não der certo, eu não tenho essa opção de não dar certo. Tem que dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Na marra vai dar certo. Entendeu? Então tem que colocar energia nisso aí. E tempo não volta, né? O nosso maior ativo, tudo que eu falo é o tempo. Então, imagine você perder tempo, cara. Não volta mais atrás, não é dinheiro, não é isso, não é nada. Né? Você viu que ele solta, né? Ele é tão verdade dentro dele que ele solta os insights sem nem querer pensar muito, ele já vai soltando. Galera, vou encerrando esse bate-papo sensacional. Lembrando vocês que o Eduardo vai voltar aqui, vai falar daqui um tempo. Deixa o programa criar um pouco mais de corpo, ficar do tamanho dele, ainda tá do meu tamanhinho. Aí ele volta aqui para falar um pouco mais e vamos ver como ele vai estar, qual empreendimento vai ter bastante visionário novidade ele não vai trazer. Vez, Valeu, galera. Fiquem com Deus. Abraço.